Jesus desceu ao inferno? Já ouviu falar nisso? O credo apostólico, a depender da versão que nós usarmos, nos diz que Cristo desceu ao inferno, ao Hades ou à mansão dos mortos. E outras versões. A versão original, em latim, nos diz que Cristo desceu realmente a lugares inferiores, ao inferno. E entre os pais da igreja, essa questão foi explicada de muitas maneiras. Entre os pais existem diversas explicações dessa descida de Cristo ao mundo dos mortos, mas todos concordam que Cristo desceu sim àquele lugar quando morreu. Na Reforma Protestante, essa questão se tornou polêmica e calvinistas tenderam a negar essa descida de Cristo ao mundo dos mortos, enquanto luteranos não só afirmaram essa descida de Cristo, como tenderam a afirmar que ele desceu de corpo e alma. E nessa polêmica, os anglicanos tomaram uma posição intermediária, dizendo que Cristo desceu sim quando ele morreu, desceu com sua alma, mas não com o seu corpo. Pois bem, existe algum fundamento bíblico? O que significa essa doutrina? É preciso entender algumas coisas da perspectiva bíblica para entender essa descida de Cristo ao mundo dos mortos. Na Bíblia, o último inimigo a ser vencido, a ser derrotado, é a morte. No Salmo 88, o destino dos mortos, de todos os mortos, é o submundo, é chamado de terra do esquecimento, lugares tenebrosos, abismos, ou como o próprio Jó diz, em Jó 10:22, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. Não vemos no Antigo Testamento uma grande expectativa de dois destinos, um céu e um inferno. O que nós vemos é uma só expectativa de um mundo tenebroso. Esse lugar pode ser conhecido como Sheol, em hebraico, ou Hades, em grego. Além de diversos outros nomes bíblicos, tanto em grego quanto em hebraico. Esse lugar costumava, em diversas culturas, ser chamado de inferno, de mundo inferior. Justamente a palavra inferno tem essa origem, de um lugar inferior. Mas com o tempo nós passamos a usar a palavra inferno para indicar a condenação eterna. Então quando nós dizemos que Cristo desceu ao inferno, nós temos que fazer uma distinção. Não estamos dizendo que Cristo desceu à condenação eterna. O que estamos dizendo é que Cristo desceu ao mundo inferior, ao mundo dos mortos. Assim como qualquer pessoa que morresse naquele período. Então, esse é o sentido da afirmação de que Cristo desceu ao inferno. Ele desceu ao lugar dos mortos. Então, a Escritura Sagrada nos ensina algo sobre isso. Na realidade, ela nos ensina assim. A Bíblia nos ensina que Cristo desceu ao abismo. Nós vemos isso sobre quando Cristo morreu. Em Romanos 10:7 nós lemos: quem descerá ao abismo? Veja, nós temos o abismo, obviamente, como o próprio nome abismo indica, um lugar de profundidade. Quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Então nós temos a ressurreição de Cristo como uma ascensão em relação a esse abismo, onde estariam quem? Os mortos. Então o texto de Romanos 10:7 nos ensina algo precioso sobre isso. Onde fica esse abismo? Nessa cosmologia bíblica, ele fica nas partes inferiores da Terra. Há sempre essa noção de descida, de profundidade. Efésios 4:9 nos ensina: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Cristo desceu às regiões inferiores da terra. É o antigo mundo dos mortos, uma zona de escuridão. Mesmo os demônios não querem ir para lá. Nós lemos em Lucas 8:31, rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Em Mateus 12:40, esse lugar é chamado de coração da terra. O que Cristo fez quando estava lá? Ele pregou aos espíritos em prisão. Essa é uma primeira explicação bíblica. Pregando o evangelho aos mortos, para que eles tivessem vida. Em 1 Pedro 3:19 nós lemos: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. É um pouco difícil pelo contexto identificar quem seriam esses espíritos em prisão. No entanto, existe uma ligação ali com aquilo que aconteceu no dilúvio. Durante esse tempo em que Cristo esteve lá, uma pergunta que nós nos fazemos é: ele evangelizou para a salvação ou ele simplesmente anunciou a sua vinda e o seu reino? Na realidade, o mais natural é entender que sim, ele evangelizou para a salvação daqueles. Em 1 Pedro 4:6 nós lemos:
porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Veja, existe um propósito nessa evangelização que Cristo fez, que é vida. Aqueles que foram julgados deveriam ter vida. Então, esse é o propósito do evangelho, levar vida. O que aconteceu quando Cristo estava lá? Qual foi a reação? Na realidade, a Bíblia não detalha sobre esse acontecimento, mas algumas coisas nós podemos saber. Primeiro, em Atos 2:24 se diz que quando Cristo ressuscitou, ele rompeu os grilhões da morte. Nós poderíamos interpretar esse trecho de maneira mais restrita. Cristo rompeu os grilhões que estavam sobre ele naquele momento, ou na realidade de uma maneira bem mais ampla. Cristo rompeu os grilhões da morte absolutamente. Ou, como lemos em 2 Timóteo 1:10, ele aniquilou a morte. Embora nós ainda possamos morrer, essa morte foi vencida em Cristo. E assim, em Efésios 4:8, nós lemos que Cristo levou cativo o cativeiro. Talvez aqueles que reviveram em Mateus 27, quando Cristo faleceu, sejam os santos antigos do Antigo Testamento, que ao receberem ali o Evangelho de Cristo foram vivificados. Essa descida de Cristo ao Sheol expressa a centralidade de Cristo na salvação. Mesmo os patriarcas do Antigo Testamento, que foram salvos e justificados em Cristo e morreram aguardando a cidade eterna, ainda assim, por não terem ainda ouvido a plenitude do Evangelho, tiveram de esperar a vitória do Filho de Deus. Ele foi o primeiro, dentre os mortos, a vencer definitivamente a morte.